estava acampando com meu marido e sua família em um pequeno e remoto lago no Novo México. Havia cerca de 10 pessoas no nosso grupo e outro grupo de 6 pessoas no acampamento seguinte. Já era noite e os dois grupos faziam atividades típicas: fazer marshmallows, beber uns drinks e contar histórias, quando todos ouvimos o que parecia ser uma garotinha gritando por socorro. Nenhum dos grupos tinha filhos com eles, mas todos tínhamos certeza do que estávamos ouvindo. Era uma menina e decidimos vasculhar a área onde ouvimos os ruídos juntos. Havia um campo atrás do nosso acampamento e todos nós vimos uma figura muito alta, de um branco puro, parada a cerca de 30 metros de nós no campo, fazendo barulho. Todos concordamos que essa coisa parecia ter talvez 1,80 m de altura. Era magra e branca. Aproximamo-nos para investigar, mas o que quer que tenhamos visto começou a recuar à medida que nós aproximávamos e desapareceu entre as árvores. Durante toda a noite continuamos a ouvir uma menina pedindo ajuda, enquanto tentávamos dormir. Sou enfermeira psiquiátrica e no início da minha carreira trabalhei em um estabelecimento residencial de saúde mental. Um de nossos residentes era mudo eletivo, o que significa que ele não falava, não queria ou não podia falar, mas não havia razões médicas para explicar o motivo. Ele havia falado no início da sua vida e, na verdade, parecia bastante normal naquela época, com exceção de ter quase 2 metros de altura. Ele foi criado no extremo sul e ingressou no exército quando tinha 19 anos, mas uma noite desapareceu. Foi declarado ausente e, eventualmente, foi declarado desaparecido e morto. 10 anos depois, um homem de mais ou menos 2 metros de altura entrou no pronto-socorro de um hospital, na minha região no centro-oeste, e disse à recepcionista: "Meu nome é Mário Duché, nome fictício, tá, gente? Estou morto há 10 anos. Essas foram as últimas palavras que ele pronunciou. Ele estava coberto de poeira e usava as mesmas roupas que supostamente usava na noite em que desapareceu. Seu número de seguro social não havia sido usado e ele não tinha nenhuma identificação pessoal. No entanto, eles conseguiram identificá-lo, acho que por meio de impressões digitais. A família foi notificada, mas disseram que já haviam sofrido a perda do homem e quem quer que seja que afirmasse ser ele, simplesmente não poderia ser. Eles exigiram não ser contatados novamente. Mário andava de um lado para o outro, o dia todo, todos os dias, movendo a boca que parecia falar ou murmurar, mas nenhum som saía. Ele tinha o hábito de jogar a cabeça para trás com a boca bem aberta, como se estivesse rindo com vontade, mas nem mesmo uma respiração podia ser ouvida. Se eu conversasse com ele, ele parecia ouvir, jogando periodicamente a cabeça para trás, naquele seu jeito de imitar o riso. Vários medicamentos foram testados, mas não afetaram nem positiva e nem negativamente. A terapia ocupacional não fazia nada, porque Mário apenas sorria e, a menos que lhe dissessem para ficar onde estava, ele se levantava e começava a andar novamente. No meu último dia naquele trabalho, a última coisa que vi foi Mário andando de um lado para o outro no estacionamento, jogando a cabeça para trás para rir. Mais tarde, me perguntei se o tempo todo eu estava lidando com um fantasma. Depois de todos esses anos, ainda não sei. Meu pai trabalhava como agente penitenciário em uma prisão rural. Ele dirigiu pelo perímetro da propriedade durante todo o seu turno, onde verificava se havia presidiários fugitivos em prédios vazios. Geralmente, era um trabalho chato. Uma noite, meu pai estava estacionado em uma colina, lendo uma revista quando começou a sentir um tremor no corpo. Ele descreveu isso como a sensação que você tem quando os alto-falantes tocam uma música com graves muito pesados. Ele largou a revista e olhou no espelho do retrovisor, onde viu alguém do lado de fora da caminhonete. Pegou então sua pistola e saltou do caminhão com a arma em punho. Do lado de fora, ele percebeu que era uma procissão de nativos americanos andando pelo caminhão e diretamente através do seu assento, apenas para desaparecer no local exato em que ele estava sentado.
Ele disse que estava claro que eram fantasmas, porque muitos deles pareciam feridos. Isso durou alguns segundos e então toda a procissão desapareceu. Meu pai então ligou para o outro cara do perímetro em seu walkie-talkie para tentar explicar. E o outro cara, quase imediatamente, parou de se comunicar. Acontece que o outro cara já tinha visto isso acontecer antes, mas não acreditava em fantasmas, então não quis falar sobre isso. Trabalho em um edifício antigo, construído em 1929 no centro de São Paulo. A sala ficou fechada por pelo menos 20 anos antes de nos mudarmos porque o último dono matou a esposa e também se matou. Nós mudamos para lá há 2 meses e todo dia, quase que exatamente 12h08, a campainha toca e nunca tem ninguém. Já olhamos nas câmeras e realmente não é ninguém. Outro dia eu fiquei sozinho no escritório no final da tarde. Apaguei todas as luzes, fechei as janelas e ativei o alarme. Quando me viro para fechar a porta, a luz da cozinha estava acesa, uma que eu havia acabado de apagar. Outra vez, cheguei de manhã e a luz da sala também apagou sozinha. Escutei até o barulho do interruptor. A gota d'água foi quando vi meu rosto e o de mais alguém atrás de mim refletido na tela do computador. Não tinha ninguém quando eu me virei. Resolvi falar sobre essas coisas com a esposa do zelador, que mora no prédio há vários anos. Ela me disse que agora lá está até tranquilo, mas que acontecia muita coisa estranha e que agora ela até consegue pegar o elevador sozinha. Eu ri de nervoso. Eu morava com os meus sogros e decidi comprar uma casa para mim e minha família. Procurei a imobiliária que me mostrou diversas casas. A grana era pouca, mas após visitar várias casas, um belo dia de chuva, encontrei a casa. Tinha um muro alto, bem alto, portões pretos imensos e quando se abriu, lá estava o casarão. 4 quartos, com piscina e área gourmet. A casa precisava de reformas, claro, mas foi uma pechincha. Eu gritei na mesma hora, eu quero! Fizemos a mudança. Com as caixas nos cômodos, me sentei em frente da TV para descansar. Havia um janelão de quase 4 metros atrás de mim. E pela minha TV deu para ver um rapaz passando de camisa vermelha e cabelo de lado na janela. Minha pitbull latia freneticamente para o corredor. Peguei uma faca e saí correndo até minha cachorra. E a soltei. Fui correndo em direção do seu latido e não havia ninguém. Mas eu sabia o que eu vi. Um dia todos saíram e eu fiquei sozinha com os meus pinchers. A minha pitbull já não estava entre nós. A luz da casa havia se apagado e eu ouvia os meus cachorros em um cômodo latindo sem parar. Eu tentei atravessar o corredor, mas uma enorme sombra preta atravessou o meu corpo. Eu senti uma dor no estômago. Os meus cachorros e eu ficamos do lado de fora até chegar os meus familiares. Tudo na casa parecia vivo. As louças faziam som de caírem. As cortinas levantavam sem vento. As mulheres da casa sentiam e viam vultos, mas o homem da casa ria e dizia que era loucura. Uma vez, uma amiga da minha filha veio nos visitar e ela olhou para mim e disse: "Posso falar algo para a senhora?" E eu disse: "Claro, o que é?" "Tem um rapaz de camisa vermelha do lado da senhora." Eu quase morri. Conclusão: descobri que houve quase uma morte ali e que uma parte da casa era de um terreiro. Eu já estava sem forças, mas consegui vender a casa para uma pastora. Eu disse a ela sobre a casa e ela disse que acabaria com aquela energia. Com o passar dos dias, minha força voltou e o meu desejo de sorrir. Depois de uns 2 meses, mais ou menos, precisei voltar a casa, pois ainda havia algumas pendências. Quando ela abriu o portão, ela estava magra, abatida e triste. Depois dessa experiência, construí a minha casa e nunca mais compro casa de outra pessoa, a não ser que eu seja a primeira dona. O que vou relatar aconteceu entre os anos de 1988 e 1989. Sou natural da capital de São Paulo, mas já faz 35 anos que moro em Santa Catarina. A última casa em que morei em São Paulo, antes de mudar de estado, era uma casa antiga, grande e que tinha um porão que era enorme. Era quase outra casa embaixo. Eu era um pré-adolescente na época e quando mudamos eu, meu pai e minha mãe, comecei com uma certa frequência a ter muitos pesadelos durante a noite.
e sempre tinha gente morta nesses sonhos, como gente enforcada, caixão com corpo, sem falar que foi uma fase de nossas vidas onde aconteceu muita coisa ruim. Um retrocesso muito grande, sabe? Um dos últimos pesadelos que tive nessa casa foi assustador. Um homem todo vestido de preto, com um chapéu que a aba larga impedia que eu visse seu rosto. Subiu em minha cama, segurava com força meus pulsos, pois até sentia apertando, e ele me xingava muito e falava para eu ir embora. Acordei aos berros. Pouco tempo depois, nós descobrimos pelos vizinhos que os antigos donos da casa eram um casal com apenas um filho e que o marido tinha se suicidado dentro da casa, se enforcando, e pouco tempo depois, o filho, que era viciado em drogas, tinha sido encontrado morto no porão, provavelmente vítima de overdose. Certo dia, um pai de santo conhecido do meu pai foi nos visitar e quando ele chegou em casa, passou mal na mesma hora. Disse que tínhamos que sair daquela casa imediatamente, pois ali tinha acontecido muita coisa ruim, como suicídio, vício em drogas e coisas terríveis. Ele disse isso sem saber das histórias que tínhamos acabado de saber através dos vizinhos. Depois disso, mudamos para Santa Catarina e tudo mudou drasticamente. Nossas vidas entraram nos eixos e não troco onde moro até hoje por nenhum outro lugar. Essa história quem me contou foi minha mãe e aconteceu com um amigo dela. Ele gostava de homens, gostava de festejar e ir a vários lugares noturnos. A história se desenrolou na cidade do México. Minha mãe me contou que num sábado à noite, seu amigo estava em uma cantina localizada no rancho, perto da avenida. Ele estava bebendo tranquilamente, e assim se passaram vários minutos até que chegou um ponto em que ele começou a ficar entediado, além de não ter encontrado alguém com quem sair. Já bêbado, decidiu sair daquele lugar. Lá fora, de longe, viu um homem vestindo uma roupa elegante e parecia muito bonito. Ele não hesitou em se aproximar, pois estava disposto a encontrar alguém com quem se divertir. Ao aproximar-se, aquele homem elegante pediu-lhe um cigarro. Ele tirou um maço novo e ofereceu ao homem, pensando que ele também queria companhia. O homem elegante puxou o cigarro, acendeu e começou a fumar. O amigo da minha mãe começou a perguntar para onde ia ou o que estava esperando ali. Aquela estranha pessoa disse que ia para o periférico e perguntou se sabia onde era. Para passar mais tempo com aquele homem e na esperança de que algo mais acontecesse, ele mentiu dizendo que sabia sim e que, na verdade, ele também iria para lá. Então os dois começaram a caminhar e durante o caminho começou o jogo de sedução de ambos. Acabaram entrando em uma casa abandonada, que só estava iluminada pela luz da lua cheia daquela noite. Nessa casa, eles mantiveram intimidade. Até esse momento, tudo estava normal, mas conta o amigo da minha mãe que enquanto isso acontecia e ele estava em certa posição, abriu os olhos e através do reflexo da luz da lua cheia, pôde ver que a sombra daquele estranho homem era de um cão. Nesse momento, ele ficou muito assustado, empurrou aquele homem estranho e saiu correndo do lugar. Enquanto fazia isso, pensou que talvez por causa do quão tomado estava pela bebida, aquilo tinha sido só imaginação. Então, com vontade de continuar tendo algo a mais com aquele homem, decidiu voltar para a casa abandonada. Mas logo ao chegar, viu que ele já estava um pouco longe do local. Começou a gritar com ele para que esperasse. Diz que por mais que ele gritasse, o homem estranho não parava. Então decidiu segui-lo por várias ruas, até que num beco finalmente conseguiu alcançá-lo. A grande surpresa que ele teve é que no momento em que o homem se virou, viu que tinha a face de uma mulher muito assustadora. Do medo, ele fugiu sem olhar para trás. Naquela noite, ele decidiu deixar a festa e voltar para casa descansar. No dia seguinte, ele começou a lembrar-se de tudo o que tinha acontecido e começou a pensar que talvez pelo quão bêbado estava, tudo não passasse de imaginação ou apenas um pesadelo. A curiosidade invadiu-o, então a primeira coisa que fez quando se levantou foi ir até a casa abandonada. Ao chegar e depois de inspecionar um pouco a área, ele viu que o maço que ele tinha dado àquele homem estava jogado. Conseguiu ver que era realmente o maço que ele deu, porque só faltava um cigarro, que foi o que fumou aquele estranho ser. Pegou no maço de cigarros e saiu correndo do local.
Depois disso, ele foi para a casa da minha mãe e contou toda essa história e até mostrou os cigarros. Cigarros esses que fumou junto com seus amigos enquanto contava toda essa estranha história. Tempo depois, infelizmente, o amigo da minha mãe foi assassinado. Nunca se sabe realmente o que aconteceu, mas conta-se que uma vez ele estava numa cantina bebendo, como sempre. De repente entrou uma mulher para lhe falar para que fosse lá fora, e depois que ele saiu, já não se soube mais nada. Tudo foi um grande mistério. O mais estranho e assustador é que todos os amigos a quem ele partilhou um cigarro daquele maço foram perdendo a vida de uma forma muito estranha. Minha mãe diz que foi o mal que o marcou para levar, assim como todos os que fumaram seu maço de cigarros.